Eu vou viajar de avião, porque o Senhor vai me levar pelas nações. Boa noite, pessoal! Como é que vocês estão, meus amigos missioneiros? Se você ouviu algum barulho, é porque eu estou na minha casa aqui na Dunamis Farm e está um calor de 30, ela vai quebrar da grau, porque o verão já está chegando e já dizia pregador Luol, esse é o som do verão, esse é o som do calor, essa é a trilha do sol e ele te derrete. Essa é a realidade. E falando em derreter, eu vou falar com um amigo meu que foi para a Ásia Central. Ele é biólogo e também é muito chatinho, mas ele é um cara muito legal mesmo. O nome dele é Diógenes. Dá um salve, Diógenes. Boa noite, pessoal. E essa apresentação, essa minha apresentação, você já começou me derrubando, né? Me detonando já. Meu amigo, ninguém pode derrubar quem já está prostrado ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom, começando o nosso momento história, Diógenes. Meu amigo, agora você vai contar o seguinte pra gente. Sua história, velho, de onde você veio, seu cartão de crédito, mas também como é que foi a sua história de conhecer Jesus e o seu chamado missioneiro. Conta pra gente daquele estilo long story short. Bom, eu me converti aos 14 anos de idade, até então eu era católico, a minha família ela é toda católica, eu sou de Goiânia. E eu conheci dois amigos que moravam próximos à minha casa e os pais deles eles eram quase pastores da minha antiga igreja, porque nesse momento eu estou em processo de transição para a Zion Vale do Ribeiro. Então, esse foi assim um resumozinho da minha história de conversão. Me converti, então, ao protestantismo e na época eu tava fazendo crisma, tinha terminado a catequese e daí eu parei a crisma na metade. E de início minha família não aceitou muito bem isso, mas com o tempo eles começaram a perceber a minha mudança dentro de casa. Eles aprovaram, me liberaram, me abençoaram. E eu fiquei então dos meus 14 até os meus 18 anos na igreja. Quando eu tinha 18 anos eu entrei pra faculdade e no segundo período da faculdade eu me desviei. Eu acabei tendo que voltar a morar com os meus pais, com a minha mãe, e eu acabei perdendo um irmão num acidente de carro e isso abriu portas para que Deus pudesse ter acesso ao meu coração novamente. Consequentemente, eu comecei a ter contato com os meus amigos da igreja e Deus acabou me pegando de novo, Deus acabou me capturando. E uma coisa muito interessante é porque eu consegui ver salmos na minha vida durante toda essa temporada que eu estive fora, porque a sensação que eu tinha é de que não importava aquilo que eu fazia, não importava o quanto eu tentasse me satisfazer com as coisas lá fora, era como se Deus ele tivesse me perseguindo literalmente em todos os lugares. Então a sensação que eu tinha é de que eu tava sendo perseguido por Deus. E nesse período que eu voltei, isso foi em 2018, início de 2018, eu comecei a viver um aceleramento muito grande de Deus na minha vida. Eu comecei a consumir muito conteúdo cristão fora da minha igreja e isso trouxe um aceleramento ainda maior, um desenvolvimento ainda maior pra mim. E em 2020 eu fiz a minha primeira escola missionária em Vitória do Espírito Santo, escola liderada pela Andréia Vargas, que é o Avalanche Missões. Então eu fiz uma escola de 21 dias no período da pandemia. Foi muito louco essa história. E eu fiz uma escola de sexualidades. E foi muito interessante porque na segunda semana da escola estourou a pandemia. Então, metade da galera foi embora. E outro restante que não conseguiu ir embora ficou preso lá, mas ninguém podia entrar nem sair da base. Então as nossas aulas, elas eram... Mas foi muito bacana. E nesse processo, quando eu voltei pra minha cidade, eu percebi que Deus estava me chamando pra viver uma coisa diferente do que eu tava vivendo, então eu comecei a sentir muito forte que eu tinha que sair do meu emprego e Deus foi trazendo confirmação e aí 8 meses depois eu saí do meu emprego e eu fui servir a igreja em tempo integral e aí um tempo depois surgiu a oportunidade de eu ser contratado pela igreja, então eu fui contratado pela igreja, trabalhei 2 anos na igreja e aí eu pude viver um outro tempo de aceleramento também, Deus me colocou em mesas que eu nunca imaginei e aí novamente, eu entrei em um processo de frustração com a igreja e isso perdurou por 1 ano e eu tava assim mais pra lá do que pra cá e surgiu a oportunidade de eu vir pra Farm participar do Fornalha Worship School, a escola de adoração do Alto Monte Music e a igreja me enviou
E eu vim pra essa escola como uma última tentativa de, tipo assim, Deus, se você não fizer nada agora, tipo, acabou, eu desisto, sabe? Tipo, igreja não é pra mim. E já tinha um tempo que eu não orava, que eu não lia a Bíblia, que eu não tinha comunhão com Deus. E no momento em que eu cheguei na Zion, eu ouvi a voz de Deus audível, assim, mudança. E aí eu já sabia que alguma coisa muito grande ia acontecer aqui nesses 7 dias na fazenda. E na nossa penúltima noite aqui, durante a ministração da Nívia Soares, eu vivi uma das experiências mais profundas que eu já vivi com Deus. É assim, uma das experiências mais profundas mesmo, de tipo, da glória palpável de Deus, a ponto de eu achar que eu fosse morrer. Essa era a sensação que eu tinha, de que eu iria morrer, de tão pesado que tava a glória de Deus. E eu não me importaria se eu tivesse morrido ali naquele momento, sabe? E aí eu voltei pra minha cidade, voltei a servir a minha igreja local, e mais uma vez eu comecei a viver um aceleramento, assim, surreal de Deus na minha vida. Nesse período, Deus me honrou muito na igreja, então eu comecei a ver coisas sobrenaturais acontecerem, tipo, orar por cura e as pessoas serem curadas, a receber palavras de conhecimento, e isso começou a se espalhar pelos cultos da minha igreja também, principalmente no meio dos jovens. E em julho do ano passado, um parêntese, quando eu tava aqui no Fornalha, no início do ano, eu conheci missionários aqui, meu primeiro contato com missionários Dunamis, e aí me conectei com essas pessoas, e tava tendo a inscrição na época pro ciclo 1 do Metanoia, pro primeiro Metanoia, e eles me convidaram pra poder participar, e eu falei, não, essa coisa de missionário não é pra mim, porque eu pensava, tipo assim, pô, mano, pagar uma entrada de 10 mil reais e 20 mil reais uma viagem missionária e mais a mensalidade, tipo assim, não, mano, não tenho um pai rico, isso não é pra mim. E eu voltei pra minha cidade, continuei conectado com essas pessoas, e no dia 12 de maio de 2023, eu recebi a minha primeira palavra que apontava para o que eu viveria nesse ano de 2024, que dizia assim, Deus vai te levar a pisar em lugares que você nunca imaginou pisar. Ele diz para você não olhar o seu financeiro, para você não olhar para sua conta bancária, porque ele vai levantar as pessoas que vão te manter. E aí foi muito interessante ter usado essa palavra, porque a palavra que a gente usa muito aqui é mantenedor, né? Então isso foi no dia 12 de maio do ano passado, e Deus continuou falando muita coisa. Eu comecei a sentir, tipo, um processo de transicionamento muito grande dentro da minha igreja. Eu conversei com meu pastor e a gente entendeu que não era uma mudança de igreja e tal. E eu comecei a ver um processo de cura ali dentro da igreja, de maio até julho. Em julho, eu tava sentindo muito forte, tipo, que Deus tava me impulsionando pra alguma coisa. Eu sabia aquilo que eu precisava viver de Deus e para Deus no meu ano de 2023, mas eu tava muito perdido quanto ao meu ano de 2024. Nisso teve o Greenhouse. Uma amiga minha veio pro Greenhouse. Eu fiquei em Goiânia, tipo, junto com o marido dela. Teve uma ministração do pastor Elvésio aqui, e ela sentiu de tirar uma foto do que ela tinha anotado e mandado pra mim. E aí na anotação dizia assim, tá esperando que se o dinheiro controla as suas escolhas, você serve a Mamon e não a Deus. Você tá esperando o quê pra poder viver aquilo que Deus tem te chamado a viver? Se for pra dar errado, é melhor dar errado num lugar que Deus te chamou pra estar, sabe? É melhor que dar errado com Deus. E daí ela completou a mensagem falando assim, tá tendo inscrição pro Metanoia, você devia muito fazer Metanoia. E aí isso já era a turma 2 do Metanoia. E eu virei pra ela e falei assim, não, isso não é pra mim, tipo, isso é muito caro, essa escola não é pra mim. Eu não tenho chamado missionário. Só que depois que eu mandei essa mensagem pra ela, parece que girou uma chavinha no meu coração, sabe? E eu fiquei assim, será, Deus, Metanoia School? Porque eu já tive muita vontade de fazer BSSM, tipo, muita vontade mesmo. Eu cheguei a me inscrever, já me ligaram pra entrevista. Então eu achava que quando fosse pra eu viver alguma coisa assim, eu iria pra Bethel. Não pensava em Dunamis Farm. Passaram-se mais alguns dias, eu tava, tipo assim, muito perdido, sem saber como ia ser e querendo um direcionamento claro de Deus, porque eu queria me mover a partir de uma palavra de Deus, sabe? Eu queria de fato ir pra onde Deus queria que eu estivesse. E daí então eu cheguei em casa um dia de madrugada e eu fiz a seguinte oração: Deus, eu sei exatamente o que eu preciso fazer esse ano, mas eu preciso de uma direção clara e específica pro meu ano de 2024. Então se é pra eu ir pra Dunamis Farm ou pra Bethel, me leva essa madrugada no lugar que é pra eu estar no próximo ano. E dessa forma eu vou ter convicção de que é para essa direção que eu devo me mover. Fiz essa oração, deitei, dormi,
acordei no outro dia de manhã e, tipo assim, não tinha sonhado. Falei, beleza. Aí eu peguei meu celular enquanto eu tava escovando os dentes e tinha esposa de um outro amigo meu, que eles não moram mais em Goiânia já tem bastante tempo, que eles se mudaram a trabalho. A gente fazia parte do Ministério de Adoração juntos, então a gente tinha um grupo que a gente ficava mandando músicas. E ela me mandou uma mensagem assim: Oi, Di, tudo bem? Quando você acordar, me manda uma mensagem, porque eu tive um sonho com você essa madrugada e Deus tá me incomodando muito pra poder te falar. E aí na hora o Espírito Santo virou pra mim e falou assim: eu dei o sonho que você pediu pra ela, agora escuta o áudio pra saber pra onde você vai. Ela me mandou um áudio gigantesco falando assim: não sei se faz sentido pra você, se não fizer sentido, você ora e pede um direcionamento de Deus. Eu tive esse sonho essa madrugada e Deus tá me incomodando desde a hora que eu acordei pra poder falar pra você. Eu sonhei que a gente tava num lugar, assim, num lugar bem grande, assim. Eu acho que era a Dunamis Farm, pelas fotos que eu já vi. A gente tava lá e o Isaac Félix descia, sabe, aquele do Dunamis Music, e ele te entregava uma palavra, dizendo pra você que você estava a poucos passos de viver os sonhos específicos que Deus tinha colocado no seu coração, que era pra você continuar, que você tava na direção certa, que tava muito próximo de acontecer. Na hora que ela falou da Dunamis Farm, eu nem terminei de escutar o áudio, eu já parei o áudio, contei pra ela da oração, falei tudo que eu tinha orado na noite anterior e que Deus tinha dado o sonho pra ela. Foi muito incrível, assim, a forma como Deus agiu, porque talvez se Deus tivesse dado o sonho pra mim, não teria o mesmo impacto na minha vida e não teria o mesmo impacto na vida das pessoas de acreditar na visão que Deus tinha me dado quando eu contasse o sonho pra elas. Então, essa foi a forma que Deus me trouxe pra aqui, pra fazenda, que Deus me trouxe pra poder viver essa vida missionária que eu confesso pra você que é uma vida que eu nunca imaginei viver, mas que é uma vida que eu amo viver. Eu amo ser missionário e foi muito incrível também a forma como Deus me levou para o Oriente Médio, sabe? O quanto eu percebi que eu sou apaixonado por aquelas pessoas, o quanto eu percebi que o meu coração queima por aquele povo, sabe? Eu amo o povo árabe. E não foi só sobre fazer missões, sabe? Fazer missões... Viver missões é muito mais do que viver missões, é você conhecer o caráter e a natureza de Deus na prática, você experimentar o caráter e a natureza de Deus na prática. Bom demais. Realmente, nós missionários, apesar de nós nunca sonharmos com um lugar, depois quando Deus fala, a gente já ama demais. É muito bom, né? Tipo assim, eu amo os árabes de Chique na Bahia, tá ligado? É o coração de Deus. Eles te dão um coração pra um povo, pra uma geografia. E mesmo você nunca estando lá, cara, você já visualiza tudo que vai acontecer. E explica pra gente agora um pouco mais de como foi esse prático que você foi por Tajiquistão, Uzbequistão e Bahrein. Dá uma historinha bem rápida aí de como é que foi esse prático no lugar mais quente do universo. A princípio meu prático seria no Egito. E daí 1 mês e pouco, eu acho, antes da gente viajar, 1 mês antes da gente viajar, Deus deu um direcionamento diferente, então fui mais pro Egito, mas eu permaneci no Bahrein, o que foi muito de Deus, assim. Foi um dos lugares que eu mais amei, porque apesar de serem ambos países muçulmanos, o país árabe é diferente, né? Então era um país quente para um caramba. Você saía na rua, você quase morria. E olha que a gente não tava no verão, porque no verão a gente já tava na Ásia Central. Mas foi um tempo muito incrível. Os árabes, eles são pessoas muito amáveis, eles são muito adoráveis, eles são muito hospitaleiros. E os nossos contatos ali também, eles foram pessoas assim incríveis. A gente teve o privilégio de servir uma igreja brasileira, de servir uma igreja árabe e de conhecer a história de vários refugiados também que moram ali, porque o Bahrein é um país que recebe muitos refugiados, então eu tive contato não só com os árabes, mas eu tive contato com indianos, eu tive contato com pessoas do Sri Lanka, com pessoas de Bangladesh, com pessoas de Oman. E como eu disse, esse tempo que a gente permaneceu ali, Deus ele me deu o coração dele por aquelas pessoas, ele me deu o coração dele pelos muçulmanos. A gente teve o privilégio de poder fazer um ministério na casa de uma família síria, que eram refugiados sírios, e de conhecer um pouco mais de como funciona a história dos muçulmanos, de como eles vivem na prática. E a gente fez um acampamento quando a gente estava lá com os adolescentes,
e a gente conseguiu levar os filhos, quatro crianças da casa síria, escondido, é claro, né? Sem a família saber, porque o país, apesar de a gente fala que é uma nação perseguida, mas é sempre bom a gente deixar claro que a perseguição, em boa parte dos países do Oriente Médio, não é uma perseguição para com o cristão ocidental, mas para com o muçulmano que abandona o Islã. Esse é quem de fato vai ser perseguido, esse é quem de fato corre risco de morte. Nós podemos expressar a nossa fé de forma livre, podemos ir ao culto. Na verdade, eles sabem que nós somos cristãos, porque na cabeça do oriental, todo o ocidente é cristão. Então, na cabeça deles, a Lady Gaga é cristã. E talvez daí venha o preconceito, né? Porque a referência que eles têm de cristianismo não é uma boa referência. Então é sempre bom ressaltar essas coisas, e a gente teve o privilégio de fazer ali um acampamento com esses adolescentes. Uma dessas crianças sírias, ela teve um encontro muito forte, muito genuíno com Jesus. Isso gerou uma tensão, não só para ela, mas uma tensão pra gente também. E durante esses 2 dias de acampamento, e no último dia de acampamento ela virou, chorando, e disse que não poderia aceitar Jesus. E as meninas do nosso time poderiam ter pressionado ela e ela aceitaria Jesus, mas não era só sobre ela aceitar Jesus, sabe? Isso ia ter um custo para ela, isso custaria muito para ela, custaria muito mesmo. Mas a gente acredita que uma semente foi plantada no coração dela. No momento certo ela vai poder tomar essa decisão sem precisar receber nenhum tipo de represália da família. Na Ásia Central foi um tempo muito incrível também. Foi um tempo em que Deus tratou muitas coisas de forma pessoal dentro de cada um de nós. Os muçulmanos da Ásia Central são totalmente diferentes dos árabes, porque apesar de ser um país muçulmano, o Tajiquistão e o Uzbequistão, existe uma represália muito forte por parte do governo, até mesmo sobre a população muçulmana. Então eles não podem se vestir da forma que eles querem, não existe chamado de oração, eles não podem orar em locais públicos. Você não vai ver mesquitas espalhadas por todo o país, como por exemplo existe no Oriente Médio. E a maioria deles, na verdade, eles não têm acesso ao Corão, porque não existe o Corão traduzido para o idioma deles. Então você percebe que existe um tradicionalismo islâmico, um tradicionalismo muçulmano dentro da Ásia Central, mas eles não conseguem manter a cultura tão rígida como por exemplo, nos países do Oriente Médio, exatamente por conta do governo ditatorial, por conta da influência soviética que existiu dentro desses países e que perdura até os dias de hoje. Mas foi um tempo muito incrível também. A gente viu salvação. A maioria dos times que vão não conseguem ver salvação nesses países, mas a gente conseguiu ver salvação. Então a gente viu salvação no Bahrein, a gente viu salvações no Tajiquistão, a gente teve salvações no Uzbequistão. Deus, ele tá se movendo nessas nações, sabe? Uma coisa que me marcou muito no Bahrein, que Deus falou muito comigo, nós estávamos ali, a gente estava quase para encerrar o nosso período ali no Bahrein, a gente não tinha visto nenhuma salvação ainda. E Deus me levou à história do eunuco e de Filipe, de como Deus mudou a rota de Filipe para que ele pudesse encontrar uma única pessoa que precisava ser encontrada, sabe? E Deus falou muito isso comigo, de que sim, ele pode te tirar da sua casa, ele pode te tirar do seu país e te mandar para uma nação totalmente diferente da sua, uma nação que você não entende o idioma, que você não fala o idioma, que você não entende a cultura, para poder encontrar uma única pessoa, sabe? E foi muito bom, foi muito incrível esse tempo. E é muito incrível quando você vive missão, porque muitas vezes você vai para países como o Oriente Médio, como a Ásia Central, achando que você precisa levar Jesus para aquelas pessoas, e sim, elas realmente precisam de Jesus. Mas quando você chega ali, você percebe que, na verdade, você precisa aprender com elas que não conhecem a Jesus como é ser cristão de verdade, como é amar de verdade, como é viver a hospitalidade na prática,
como é estar disposto a morrer de fato pela verdade que você acredita, sabe? Sim, nós fomos ali para poder levar Jesus para essas pessoas, mas Deus levou a gente ali também para que a gente pudesse aprender com essas pessoas a sermos mais profundos, mais responsáveis e melhores mordomos daquilo que nós carregamos, daquilo que nós recebemos do Senhor. Cara, boas histórias. O Oriente Médio é um desafio porque tem questões culturais, tem questões religiosas, questões políticas até. Mas enfim, vamos olhar pro futuro. Glória a Deus o que o Senhor fez no passado. Diógenes, o que o Senhor tá falando pra vocês pros próximos anos? Conta pra nós. Uma certeza que eu tenho e uma coisa que já tá muito clara, assim, pra mim, é que tudo isso que eu vivi, todo esse tempo que eu passei aqui na Farm, é apenas o início da minha jornada como um missionário, da minha jornada com o Dunamis, da minha jornada com a Zion também, porque como eu citei no início, nesse período Deus me direcionou de uma forma muito clara e muito específica de entender junto com o meu pastor local. Tinha chegado a temporada de eu fazer esse transicionamento para Zion e pelos próximos anos eu acredito que eu vou estar aqui pela Farm juntamente com o Dunamis, juntamente com a Zion. Deus ele já tem falado, Deus ele já tem mostrado quais são os próximos passos, quais são os próximos direcionamentos. É isso. Sensacional! Nasce um Zionita, nasce um Dunameiro, glória a Deus. Enfim, cara, quais são os conselhos? Me dá aí 2 dicas para as pessoas que, como você, até então, cara, estão vivendo uma vida na igreja, de forma ativa, para a glória de Deus, mas nunca sonharam com missões, nações, e agora se encontram nessa estação de, cara, alguém sonhou, falou que me viu no Tajiquistão, e eu acho que Deus está me chamando para missões. Quais são as 2 coisas que você falaria para essas pessoas? Olha, eu acho que a primeira coisa delas, e a mais importante, sirva a sua igreja local, se submeta à sua liderança, se submeta ao seu pastor, viva em obediência e em honra, porque uma das principais coisas que me trouxeram a viver o que eu tenho vivido hoje foi a obediência, o serviço e a honra. Porque eu tinha todos os motivos para poder ter chutado o pau da barraca e ter cansado e não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. Mas eu decidi continuar, eu decidi permanecer. Mesmo quando Deus me disse que eu poderia escolher continuar ou não. E eu decidi continuar. E a minha decisão de honrar a minha igreja local, de honrar os meus líderes, de honrar os meus pastores, abriram portas para que Deus pudesse me trazer para viver o que eu vivo hoje, sabe? Então, eu acredito que essa é uma coisa fundamental. Eu acho que uma segunda dica que eu daria, descansa e espera em Deus, sabe? Não seja um crente desesperado, um cristão desesperado para... Meu Deus, qual é o meu propósito? Meu Deus, o que eu preciso fazer? Meu Deus, o que eu preciso fazer agora? Sabe por quê? Eu sempre gosto de usar Salmos 1 para tudo, que diz que nós somos como árvores plantadas à beira do ribeiro e que no tempo certo nós daremos frutos. Então, é muito interessante quando a Bíblia associa o cristão a uma árvore, porque frutificar faz parte do ciclo natural da vida de uma árvore, sabe? Ela não fica ali se espremendo e correndo nem nada do tipo para gerar fruto. Ela apenas permanece plantada em um solo fértil. E ela vive, ela vai passando por todos os ciclos, ela vai passando por todas as estações e então chega a estação de frutificar. Então assim é a nossa vida cristã. Se nós permanecermos plantados à beira do ribeiro, à beira da água da vida, o próprio Deus ele vai nos conduzir de uma forma natural e de uma forma leve a vivermos aquilo que ele tem para nós. Não precisa de desespero. Acho que muitas vezes o nosso desespero em saber o que vem pela frente está no fato da gente achar que a gente pode fazer alguma coisa para ajudar a Deus. Então, tipo assim, Deus, me fala aí o que é, porque dessa forma eu consigo te ajudar, sabe? Às vezes eu consigo acelerar algum processo aqui. Então a verdade é essa, tipo, descansa em Deus, faz o que você precisa fazer agora,
vive o agora, sabe? E Deus vai te conduzir. Se você for fiel com o agora, Deus ele vai te conduzir de uma forma leve para os lugares em que você precisa estar, para os lugares que Ele tem para você viver, fazendo as coisas que Ele tem para você fazer. E de excelente e A de baixinho. Muito bom, cara. Pegou essas dicas e ele falou, se concentra no agora. E agora qual que é a sua missão? E obrigado, Jorge, por me ajudar a fazer esse CTA. Levanta do sofá, pega o seu camelo, pega o seu carro, a sua moto, a sua mobilete, bicicleta de anão e vá fazer alguma coisa para Jesus. Esse foi o meu amigo missionário. Eu te vejo na próxima e tchau!